vamos explorar uma história marcante e repleta de ensinamentos: o pecado do rei Davi com Batseba. Nessa história, encontramos pontos positivos e negativos que nos desafiam a refletir sobre nossas próprias escolhas e buscar a redenção em Deus. Os pontos positivos. Antes de examinarmos os aspectos negativos dessa história, é importante ressaltar os pontos positivos relacionados ao rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um líder justo e corajoso, que demonstrou grande fé e cuidado ao Senhor. Davi venceu gigantes, liderou o povo de Israel com sabedoria e estabeleceu uma aliança com Deus, por meio da qual a promessa do Messias foi feita. Os pontos negativos. Mesmo os grandes homens e mulheres da fé podem sucumbir ao pecado. Davi, um homem de Deus, caiu em tentação e cometeu um dos pecados mais graves consagrados na Bíblia: adultério e assassinato. Ele viu Batseba, esposa de Urias, e cedeu à tentação da carne, violando os mandamentos divinos e levando dor e sofrimento a todos os envolvidos. Nesta mensagem, amigos, apresento lições, ensinamentos e pensamentos para a reflexão de nossos atos, com base nesse acontecimento histórico relatado na Bíblia. Primeira lição: a natureza humana. A história de Davi e Batseba nos lembra da natureza humana inerente. Mesmo aqueles que possuem uma fé sólida e são considerados exemplos de retidão estão sujeitos às fraquezas humanas. Isso nos ensina a ter humildade e vigilância constante sobre nossos pensamentos e ações. Segunda lição: consequências do pecado. O pecado de Davi trouxe consequências para sua vida e para o povo de Israel. A morte do filho de Davi e a instabilidade que se seguiu à sua família são um poderoso indício de que nossas escolhas têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor. Terceira lição: arrependimento e perdão. Apesar do pecado cometido, Davi provou um coração arrependido diante de Deus. Ele confessou seu erro e buscou a misericórdia e o perdão divino. A história de Davi nos ensina que, independentemente da gravidade de nossos pecados, Deus está disposto a nos tolerar quando nos arrependemos sinceramente e buscamos a reconciliação com Ele. Quarta lição: restauração e renovação. Apesar das consequências de seus atos, Davi encontrou perdão e experimentou a restauração de sua comunhão com Deus. Sua história nos lembra que, mesmo quando caímos, há esperança de restauração e renovação em Deus. Ele é capaz de transformar vidas quebradas e usar pessoas quebradas para cumprir seus propósitos. Quinta lição: a importância da prestação de contas. A história de Davi também nos lembra da importância de ter pessoas sábias e íntegras ao nosso redor, que podem nos confrontar amorosamente quando estamos em direção ao pecado. Davi não teve ninguém que o confrontasse diretamente em seu pecado, o que mostra a importância da prestação de contas para nos manter no caminho certo. A história do pecado do rei Davi com Batseba é uma história poderosa que nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Ela nos lembra de que até os mais fiéis e dedicados servos de Deus podem ceder ao pecado. Mas também nos ensinam sobre o poder do arrependimento, perdão, restauração e renovação que encontramos em nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos aprender com os erros de Davi, buscando a Deus em todos os momentos e permitindo que Ele nos transforme. Fortaleça nossa fé e nos guie pelo caminho da retidão. Que esta mensagem poderosa nos motive a buscar a prestação de contas em nossas vidas, a manter nossos corações vigilantes e nos arrepender sinceramente de nossos pecados, confiando na graça e no perdão divino. Compartilhe essa mensagem com aqueles ao seu redor, para que todos possam refletir sobre a história de Davi e Batseba, encontrando inspiração para uma vida de retidão, arrependimento e busca constante de Deus. Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente suas vidas e guie cada um de vocês em sua graça e amor. Continuando nossa reflexão sobre a história do pecado do rei Davi com Batseba, vamos explorar mais algumas lições e ensinamentos valiosos que podemos extrair dessa história. Sexta lição: a importância da humildade. O pecado de Davi nos mostra que ninguém está imune às armadilhas do orgulho e da arrogância. Antes de seu pecado, Davi havia conquistado muitas vitórias e desfrutado de grande sucesso como rei. No entanto, ele permitiu que o poder e o prestígio o cegasse, levando-o a ceder às tentações.
Essa história nos lembra da necessidade de cultivar a humildade em todas as áreas de nossas vidas, reconhecendo que somos dependentes de Deus e abandonados às armadilhas do pecado. Sétima lição: o impacto do pecado na comunidade. O pecado de Davi não afetou apenas sua vida pessoal, mas também teve um impacto negativo na nação de Israel. Aqueles que ocupam posições de liderança têm a responsabilidade de guiar e influenciar de maneira positiva aqueles que estão sob sua autoridade. Quando falhamos em viver de acordo com os princípios de Deus, isso pode ter um efeito cascata, afetando aqueles ao nosso redor. Lembre-se de que nossas escolhas pessoais têm repercussões além de nós mesmos. Oitava lição: o caminho da restauração requer tempo e paciência. A história de Davi nos mostra que o processo de restauração e reconciliação com Deus e com os outros não é instantâneo. Apesar de Davi ter se arrependido e sido perdoado por Deus, ele ainda teve que enfrentar as consequências de seus pecados. Foi necessário tempo, paciência e perseverança para que ele pudesse experimentar a plena restauração em seu relacionamento com Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando somos perdoados, pode ser necessário um processo de cura e transformação contínuo. A nona lição: a importância da misericórdia e do perdão. A história de Davi e Batseba é um poderoso guia do imenso amor e da misericórdia de Deus. Apesar de seus erros, Davi recebeu perdão e graça em Deus. Isso nos ensina que não importa quão grandes sejam nossos pecados, não estamos além do alcance do amor e da misericórdia de Deus. Assim como fomos perdoados, também fomos tolerados a outros, demonstrando o amor de Cristo em nossas vidas. À medida que mergulhamos mais profundamente na história de pecado do rei Davi com Batseba, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas, a buscar a humildade, a prestação de contas, o arrependimento sincero e a restauração em Deus. A história de Davi nos ensina sobre as consequências do pecado, mas também nos mostra o poder do perdão, da misericórdia e da renovação que encontramos em nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, buscando viver com retidão, humildade e arrependimento constante diante de Deus. Compartilhe essa mensagem com aqueles ao seu redor, para que juntos possamos aprender e crescer em nossa jornada espiritual. Décima lição: a batalha contra a tentação. A história de Davi e Batseba destaca a realidade da luta contra a tentação. Mesmo aqueles que são considerados piedosos e comprometidos com Deus podem enfrentar tentações poderosas. Isso nos ensina a estar vigilantes e nos fortalecer espiritualmente para resistir aos desejos pecaminosos que surgem em nossa vida. Podemos encontrar inspiração na maneira como Davi lidou com suas fraquezas, buscando arrependimento e voltando-se para Deus. Agradeço por fazerem parte desta jornada de reflexão e aprendizado. Que a sabedoria e o amor de Deus os guiem em todos os aspectos de suas vidas. Por fim, querido Deus, agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas. Pedimos que Tua graça continue a nos sustentar, guiando-nos pelos caminhos da retidão e nos lembrando do poder do Teu perdão. Que possamos viver como instrumentos de Tua paz e amor. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém.